Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O caminho da libertação continua. Depois de uma grande vitória espiritual, como devemos caminhar com Deus? A libertação é apenas o começo de uma jornada de fé. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em BH e eu gostaria de saber que cidade você está, qual o seu nome, quando você lê a Bíblia conosco, comigo, que lições você tira para a sua vida. Anote aqui nos nossos comentários e para comentar você precisa se inscrever no canal. Deixar seu comentário, sua pergunta, participar das enquetes da comunidade. Você precisa se inscrever no canal. Se inscreva, compartilhe também com os amigos, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus para mais pessoas e para que possamos alcançar vidas, porque a palavra de Deus transforma. Vamos à leitura? Êxodo capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no sétimo dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será por sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíam do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus
certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O capítulo 13 descreve os primeiros passos do povo de Israel após sair do Egito. Depois da liberdade, esse capítulo ensina o povo a viver a nova vida, baseado na memória espiritual, na consagração, na direção. E aqui nós vemos a importância de comemorar as conquistas. O Senhor tira o povo do Egito, mas o Senhor também ensina a eles guardar as memórias, comemorar e sempre ser grato por tudo aquilo que ele tinha feito na vida deles. E aí o Senhor institui que haveria esse momento de comemoração, mas também algo a ofertar ao Senhor. E aí ele estabelece princípios para esse povo que está iniciando uma nova vida. Primeiro, ele ordena que cada primogênito fosse consagrado a ele. Esse ato servia para lembrar constantemente aquele povo que eles haviam sido libertados por obra de Deus. E Moisés instrui o povo a celebrar a festa dos pães sem fermento, como memorial da saída do Egito. O objetivo era que cada geração se lembrasse do que Deus havia feito. Você tem esse cuidado de celebrar tudo que Deus faz para você? Você cria também esse memorial para adorar o Senhor e dizer para Ele do quanto você é grato de tudo que Ele tem te feito? Um outro ponto importante é o caminho escolhido por Deus. Em vez de conduzir o povo pelo caminho mais curto, Deus os leva em uma rota diferente pelo deserto. Isso acontece porque ele sabia que talvez o povo ainda não estava preparado para enfrentar guerras. Por fim, o capítulo revela algo extraordinário. Deus passa a guiar o povo através de uma coluna de nuvens durante o dia e durante a noite, uma coluna de fogo, mostrando sua presença constante na vida deles. A mensagem central é que a libertação não é o fim da história. Depois de sermos libertos, Deus começa o processo de formação, de direção, de amadurecimento espiritual. Em qual fase você se encontra? Você está em processo. Qual é a fase do seu processo? Você está na formação, na direção, no amadurecimento? Esse lugar é um lugar que eu preciso aprender, que a minha santificação ela é constante. Eu vou todos os dias aprendendo. Vamos lembrar das obras de Deus, porque ela fortalece a nossa fé. Deus pediu ao povo que sempre lembrasse da libertação. No cotidiano, é lembrar das experiências que Deus já trouxe para a nossa vida. Essas experiências fortalecem a nossa confiança para enfrentarmos novos desafios. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Deus não levou o povo pela rota rápida. Muitas vezes, Deus nos conduz por outra rota, por outros caminhos que parecem longos, mas que nos preparam emocionalmente e espiritualmente para aquele momento. A presença de Deus é constante. Como no momento Deus guiava o povo tanto à noite como durante o dia, ele também mostra a cada um de nós hoje a sua presença. Ele está conosco 24 horas.
Hoje, essa direção pode acontecer através da sua palavra, da oração, da consciência espiritual, da sabedoria que Deus nos dá, de você orar e pedir a Deus discernimento, confiança em que Ele está presente na sua vida em todos os momentos. Na área emocional, entender que às vezes Ele está nos poupando de situações difíceis. Às vezes, a libertação de situações difíceis não significa que todos os nossos medos vão desaparecer, mas que Deus está conosco no processo. Em cada momento que procuramos aprimorar e nos desenvolver. A nossa área espiritual é consagrar tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que simboliza em nós o reconhecimento de que pertencemos a Deus. A vida espiritual, ela envolve gratidão e envolve entrega. Na família, Deus pediu aos pais que ensinasse as gerações sobre a liberdade, a libertação. A fé também transmite através de exemplos dentro de casa. O que que Deus tem feito na sua vida e você tem ensinado os seus filhos? Como você tem transmitido a eles esse lugar de ser grato, de adorar, de entender Deus como Ele realmente é. A área de propósitos e decisões. Deus guiou o povo no deserto, ele também pode guiar suas escolhas, ele pode guiar, te dar direcionamento. Se você buscar direção com humildade, realmente com desejo de aprender. Deus não apenas liberta, ele guia. Ele conduz, ele está junto, a sua presença é constante. O caminho mais longo pode ser mais seguro. Talvez você está muito apressado, muito ansioso, muito ansiosa, querendo que tudo aconteça rápido, mas talvez não será nesse lugar que Deus vai atuar. A presença de Deus ilumina os pontos escuros, os momentos que você não enxerga. E a fé precisa ser lembrada e ensinada todos os dias às futuras gerações. Você tem reconhecido a direção de Deus nos caminhos da sua vida? Como tem sido isso para você? Você se vê nesse lugar de entender que os processos às vezes não é do jeito que você deseja? Quando Deus guia o caminho até o deserto, se torna um lugar de aprendizado e crescimento, porque é aí que Deus deseja que eu e você estejamos no lugar de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Que Ele venha te abençoar em todas as áreas. E se você sentir necessidade de aprimorar mais, vem fazer parte do projeto Coragem. Venha aprender, trabalhar tudo isso, se desenvolver e amadurecer espiritualmente, emocionalmente, nas relações familiares, na relação com você, no projeto, trabalhamos tudo isso e te auxiliamos nos lugares em que você ainda não encontrou suas respostas. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.